transmitida aqui pela internet, glorificando o nome do Senhor com todo esse conforto, mas alguém pagou um preço alto por isso. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo de número 16. Eu quero trazer só uma rápida palavra aqui nesta noite. Eu tinha agendado um pastor para pregar aqui hoje, e quando ele me avisou que não vinha, já era de tarde. Eu corri para os pés do Senhor e fiquei, meu Jesus, e agora? Quer pregar mais, Paulo? Se coloque de pé em nome de Jesus para descansar um pouquinho os bancos aí. Atos capítulo 16. O culto em ação de graças pela banda de percussão. Quero parabenizar mais uma vez todas as componentes e os irmãos também. Versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Oh, aleluia. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Amados, o texto já é conhecido, já foi pregado várias vezes, mas não deixa de trazer uma edificação para a nossa vida. Em especial, se tratando de um culto em ação de graças, de uma banda que louva, que adora ao Senhor com os instrumentos, com a capacidade que Deus deu de tocarem um instrumento, uns com mais facilidade, outros com menos, mas todos com o mesmo propósito, com o mesmo intento, que é exaltar o nome do Senhor. Ninguém vem participar de um trabalho desse com o propósito de se aparecer, de mostrar que tem mais capacidade do que outras pessoas. Eu creio que todos devem ter o mesmo objetivo este: adorar o nome do Senhor nosso Deus. E a música e instrumentos musicais, eles existem desde muito tempo na Bíblia. Nós podemos perceber no capítulo 4, se não me falha a memória, parece que é 4, tem lá o pai de todos os músicos, né, que criou os primeiros instrumentos, um homem chamado Jubal. E a partir daí, os instrumentos musicais começaram a fazer parte da história do povo hebreu, posteriormente do povo judeu. E determinado escritor vai relatar que nas festas judaicas existe pelo menos alguns componentes que fazem parte das festas judaicas, que não abrem mão por nada disso. Um desses é o vinho, que traz alegria, simboliza a alegria também, festa, e na cultura deles, né, dos judeus, eles usufruem desse direito de tomarem o vinho, o fruto da vide, e isso vem funcionando, vem acontecendo durante toda a história, desde que Noé, se não me falha a memória, né, desce da arca ali e procura um meio de providenciar a plantação de uma vinha e produzir o vinho, e ali ele inicia, né, e continua esse processo da produção de vinho a partir da plantação de vinhas. E os instrumentos musicais também sempre fazem parte das festas judaicas,
assim também como a dança. E é sabido de todos os irmãos que na Bíblia nós temos o conselho dos salmistas, por exemplo, nos convidando a adorar ao Senhor com palmas, por exemplo, com danças e com são vários instrumentos musicais que são citados. Eu não anotei nenhum deles, mas temos aí o alaúde, temos a cítara, temos pandeiros, temos tamborins, temos tambores, harpas, são vários, inúmeros instrumentos. E quando chega no período em que Davi se torna rei, ele, por ser músico, ele traz isso para o culto como uma parte do culto, ou fazer parte do culto. E hoje, essa parte que nós temos no início do culto, de adorarmos, de louvarmos a Deus, e os instrumentos fazem parte disso, veio também de lá, né? Uma cultura que nós acabamos recebendo, e isso é agradável, é bom. Imagine um culto, eu fiquei só imaginando, mas eu sei que não aconteceu. Eu perguntei para a irmã, que já não está mais lembrando 100% das coisas, né? Disse, irmã, como foi o culto? Ela disse, foi bom. Me perdoe aí, foi bom. Aí eu disse, qual foram os hinos? Eu falei só brincadeira mesmo, tom de brincadeira. Qual foram os hinos que cantaram? Ela disse, não teve nem hino nesse culto. Eu não sei como é que fizeram um culto sem hino, porque só teve mensagem, só teve pregação, mas acabou que era só uma brincadeira mesmo. Eu fiquei pensando, como será um culto sem um louvor, sem uma adoração, sem um momento de louvor, né? Parece que não dá para nós conseguir, apesar de existir, né? Nós oferecemos o nosso culto a Deus, racional, cada um oferece do seu jeito, mas quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor como aqui estamos, o louvor faz parte da liturgia do nosso culto. Assim também com os instrumentos sempre fizeram parte. E quando eu estava hoje à tarde a meditar nesta palavra, ou olhando, pesquisando, buscando algo para trazer uma meditação para toda a igreja aqui nesta noite, me veio estes dois adoradores que estavam, mesmo sem instrumentos, mesmo sem nenhuma possibilidade e nenhum motivo para cantar ou para estar orando, buscando ao Senhor naquele momento, eles decidiram fazer exatamente isso. Eles decidiram buscar ao Senhor em oração e oferecer o seu louvor, a sua adoração, cantar hinos de louvores a Deus. Quando estes dois missionários, que na verdade eram uma equipe de missionários, estavam fazendo a sua segunda viagem missionária, dirigindo as igrejas que eles já haviam visitado e plantado em alguns lugares, para confirmar o ânimo dos irmãos, eles foram impedidos pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, de ir para determinada região. Eles pararam numa cidade, passaram ali a noite, no dia seguinte tentaram ir para outra região, foram impedidos novamente pelo Espírito do Senhor a não irem continuar com aquela viagem. E na outra noite ele tem, o apóstolo Paulo, uma visão de um homem que aparece para ele, um homem da Macedônia, dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quando amanhece o dia, ele chama a sua equipe de obreiros, de missionários, e diz para eles, entendendo que o Espírito estava direcionando a região que eles deveriam ir. E foram, e chegaram em alguns lugares até chegar a Filipos, e os irmãos conhecem muito bem a história. Procuraram um lugar para pregar o evangelho, encontraram mulheres que estavam ali tementes a Deus, na beira do rio, falando das coisas de Deus, com o coração aberto para receber a palavra, e eles anunciaram esta palavra. E o texto diz que uma mulher chamada Lídia aceita o que Paulo está pregando, é tanto que ela disse, realmente vocês acreditam que eu aceitei, que eu sou fiel ao Senhor, se hospedem na minha casa. E o texto vai dizer que eles foram constrangidos a se hospedarem na casa de Lídia. E depois de alguns dias naquela cidade, pregando a palavra, uma mulher que estava possessa por um espírito maligno, ela começa a acompanhar eles, irmão Osias, e dizer uma palavra que animou aqueles obreiros, dizendo, estes homens que vos anunciam esta mensagem, são servos do Deus Altíssimo. Mas depois de alguns dias de importuno, o apóstolo Paulo vira para a mulher e expulsa o demônio com uma palavra, dizendo, sai dela, e o espírito saiu, e a mulher já não adivinhava mais. Por quê? Porque estava liberta, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas isso trouxe problema, porque a mulher que adivinhava
adivinhava, gerava lucro para os seus senhores, pois era uma escrava. A partir do momento que os senhores daquela mulher, daquela jovem, viu o prejuízo que estava tendo, se levantaram contra aqueles missionários, contra aqueles obreiros, e foram até as autoridades, disseram: existe aí na nossa cidade, chegou pelo menos uns homens que estão pregando uma doutrina que não é nossa, pregando um costume que não é nosso, porque eles são judeus e nós somos romanos, pois se tratava de uma cidade de Filipos, que era uma mini Roma, digamos assim, e eles estavam ali para representar exatamente Roma naquela cidade, e eles chegam dizendo, eles estão pregando algo que não é costume nosso, estão causando confusão, ou seja, os obreiros foram acusados erradamente a respeito do que eles tinham feito, porque eles haviam libertado uma mulher da escravidão, do pecado e de demônios que havia possuído ela. Observe, eles são levados à praça, rasgaram suas vestes e eles foram açoitados. O apóstolo Paulo vai dizer, irmão Douglas, que pelo menos 3 vezes ele foi fustigado com varas. E eu fiquei olhando para esta palavra, que já é difícil para nós entendermos, mas só a pronúncia parece que já começa a doer. O apóstolo Paulo, ele foi fustigado com varas. Existiam soldados romanos nesta cidade que andavam literalmente com varas, carregando para cima e para baixo, irmão Alberto, porque qualquer pessoa que causasse qualquer tipo de desordem, ele era fustigado com varas. Exatamente isso que acontece com Paulo e Silas, pois eles não tiveram direito de se defender, não tiveram direito de um julgamento justo. De repente eles se acham diante de uma multidão e de autoridades que rasgaram as suas vestes, colocaram numa posição e começaram a bater com varas, e eles foram fustigados com varas ali perante todas aquelas pessoas daquela cidade. Depois de terem sido fustigados, diz o texto, que eles foram entregues para um carcereiro, e a ordem que deram para o carcereiro é: prenda estes homens até uma segunda ordem, coloque ele em uma segurança máxima, ou em uma prisão de segurança máxima. De repente, eles se encontram em uma situação bem constrangedora, haviam apanhado, as costas estavam dilaceradas. Alguém vai dizer, mais precisamente Hernandes Dias Lopes, que as costas estavam sangrando, estavam dilaceradas, sangues estavam escorrendo por todo o corpo, e eles estavam agora num calabouço, sentado numa posição com os pés presos no tronco e as mãos presas numa corrente, numa sala escura, sem ventilação, enquanto outros presos estavam no andar superior, tendo acesso a visitas, tendo direito a caminhar pelo pátio, mas eles estavam presos numa situação bem difícil. Todo motivo eles tinham para reclamar, todos os motivos eles tinham para murmurar e dizer: o que foi que nós viemos fazer aqui neste lugar? Por que que Deus nos trouxe? Mas isso nem sequer, irmão Tiago, passa pela mente de Paulo e Silas. Eu só imagino um dizendo para o outro: e o que é que nós vamos fazer? Se não dá para deitar porque as costas estão dilaceradas, só dá mesmo para ficar sentado ou ficar murmurando. Não, murmurando não é uma hipótese. Por quê? Porque nós temos paz interior, aleluia. Nós temos algo aqui dentro que nos move a glorificar a Deus. Se tiver alguém aqui nesta noite que também tem esta paz, levante pelo menos uma das suas mãos e diga: glória a Deus, glorifique ao Senhor dos céus, pois Ele tem te dado paz. É difícil estar passando, irmã Mariana, por uma situação como essa e não murmurar. É difícil, irmão Luiz Belarindo, se encontrar numa situação como essa e pelo menos não pensar em murmurar. Mas eu volto a dizer, não era uma hipótese para Paulo e Silas. Não era uma sugestão para Paulo e Silas, não era. Eles resolveram orar ao Senhor e cantar hinos de louvores a Deus, enquanto outros presos estão ouvindo, aleluia. Eles não sabiam o que é que poderia acontecer. Por quê, irmão José? Eles não estão negociando com Deus. Vamos orar para ver se Deus nos tira dessa situação. Não era o pensamento de Paulo e Silas. Vamos orar e cantar para ver o que é que acontece. Não, aquilo era só o desejo de estar
na presença do Todo-Poderoso, porque eles sabiam que o Senhor estava naquele calabouço com eles. Eles sabiam que eles poderiam ser ouvidos por Deus, independente do horário, da posição, do lugar que eles estivessem. Eles sabiam que Deus estaria ouvindo. Eu só encontro na Bíblia Deus procurando uma coisa. Vamos lá, me ajude a pregar aí. O que é que Deus procura? Aleluia. Se você sabe que a única coisa que nós encontramos na Bíblia, dizendo que Deus está procurando, são verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então por que que você ainda está calado? Então por que que você ainda não está glorificando? Então por que que você ainda não está dizendo: Senhor, eu estou aqui como um verdadeiro adorador para entregar o meu culto, para entregar o meu louvor e a minha adoração? Enquanto os outros presos não estavam entendendo o que estava acontecendo, estava subindo, ouvindo lá de baixo uma voz de alguém que oravam alguns minutos, terminavam a oração, amém? Amém. Vamos cantar, começavam a adorar e cantar ao Senhor, oferecendo a Ele cânticos espirituais. Nós não sabemos que louvor estava sendo cantado ali, não sabemos, não ficou registrado, mas eles estão muito provavelmente cantando um salmo de gratidão a Deus. Espera, pastor, gratidão pelo quê? Por ter apanhado, por estar num calabouço preso, por estar ali, muito provavelmente morreriam naquela situação. Não estavam pensando no dia de amanhã, estavam pensando no momento exato que eles estavam vivendo, cantando e orando e cantando cânticos espirituais, cânticos de gratidão. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, vai passando pelo vale, mas está em paz no coração. Ter paz no vale, só quem conhece o Espírito Santo de Deus. Poder glorificar numa situação como essa, só quem já conheceu. Se você não conhece ainda, busque, procure conhecer, porque Ele te dá paz e paz interior. Não tem nada melhor do que estar em paz. A única coisa que te faz dormir, isso aqui é experiência própria, e eu sei que talvez alguém já teve também. A única coisa que te faz dormir, quando não tem alimento para o dia seguinte, e tem filhos esperando para ser alimentados logo nas primeiras horas do dia, e você conseguir colocar a cabeça num travesseiro, ou deitar numa rede, e dormir a noite toda, só tem uma coisa que te faz isso, é se você tiver paz interior, só se você tiver confiança naquele que te prometeu. É só para quem tem experiências, irmão Cesário, como eu já tive, da missionária Nars, irmãos já ouviram isso, vou citar novamente. Ficar rolando na cama para um lado e para o outro, eu tentando dormir, e aí meia-noite eu viro, pelo que está acontecendo? Ela diz: amanhã não tem nada para comer, amanhã não tem comida para os meninos, lanche para ir para a escola, crianças, adolescentes de 7 e de 11 anos. O que é que nós vamos fazer? Não tem nada, acabou tudo, não tem um café, não tem um açúcar, não tem arroz, não tem biscoito, não tem nada, secou, acabou. É por isso que eu não estou dormindo, ela me diz. Vamos orar? Vamos. Aí nos ajoelhamos na cama. Senhor, tu está vendo a nossa situação. Os filhos que o Senhor diz que são herança, nossos estão aí, vão precisar lanchar de manhã, não tem nada para oferecer, para ofertar. E oramos, e deitamos, e dormimos, porque o Senhor deu paz, aleluia. Acordei de manhã, vou lá na casa do pastor, aí fui na casa do pastor. O pastor tinha dito para mim um dia atrás: ó, Breno, se tu passar necessidade, dificuldade aí, tá com criança, vai lá em casa que eu te ajudo, aí tá bom. Fui lá na casa do pastor, cheguei lá umas 7 horas, antes das 7 um pouco, o Reinaldo estava lá na porta, aí diz assim: cadê o pastor? Saiu 5 horas da manhã, foi visitar o campo, só volta com 3 dias. Os 3 dias os meninos já morreram de fome. Pensei, né?
Aí eu volto para casa, pensativo, irmão Ailton. O que é que eu vou dizer quando eu chegar lá em casa? Os meninos estão lá se arrumando para ir para o colégio. Aí quando eu vou passando, o irmão grita: irmão Onésimo, na porta do supermercado. Aí eu olhei para trás, era irmão Zé Castelo. Aí eu voltando na moto, e voltei, encostei. Pois não, ele disse: como é que tá? Ô, irmão, foi automático. Eu disse: tá tudo bem. Disse: não, tá tudo bem mesmo. Eu disse: tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Dá para dizer, tá tudo bem, irmão? Pela fé, diga aí, tá tudo bem. Diga aí. Não, pastor, os filhos nas drogas, diga assim, tá tudo bem. Meu marido não é crente ainda, tá lá perturbando. Diga, tá tudo bem. Vai bem. Eu disse para ele, então tá bom. Aí eu montei na moto de novo, segui minha viagem. Mas rapaz, por que eu não disse para o irmão Zé Castelo que estava faltando, né? O homem na porta do supermercado, fazendeiro. Aí eu voltei para casa, cheguei, sentei e fiquei imaginando o que é que eu vou dizer. Que ele penteando o cabelo, que a mulher se arrumando, tomando banho para ir para o colégio. Meu Deus. Aí eu escuto bater lá fora. Aí eu olho assim no portão, tá o irmão Zé Castelo no portão. Entra aí, irmão Zé, puxa o portão aí, pode entrar. Disse, não, vem aqui. Aí eu fui. Quando eu puxei o portão para ele entrar, ele vinha trazendo as sacolas do supermercado. Ele e a esposa com as 2 sacolas. E eu sem entender nada. Aí entraram, com licença, aí entraram, chegaram na cozinha, botaram em cima da mesa aquelas 4 sacolas grandes. Se o que é que está acontecendo, irmão Zé Castelo? Fomos ontem fazer a feira do mês aqui para casa. E tudo que a minha esposa ia pegando para colocar no carrinho, o Espírito Santo dizia, coloca dobrado, coloca outro tanto. Mas será que vai vir alguma crise para 2 meses, 3 meses? O que é que está acontecendo? Ela só obedecendo. A esposa, irmão Zé Castelo, crente, homem de Deus, e a esposa também. Mas daqueles crentes que só ajuda mesmo a ofertar na igreja do jeito dele, né? Daqueles que ajudam muito, né? Mas naquele dia o Espírito Santo incomodou. Simonésio, quando o senhor passou, que eu perguntei se estava tudo bem, é porque eu disse para minha esposa desde ontem, ele não está precisando. Olha, nós era vizinho dele, irmão. Tinha a casa dele na esquina, aí um terreno baldio, no outro lado era a nossa casa. Essa irmã só anda arrumadona, bonita, né? Só sai na rua de óculos escuros. Se sair sem óculos, não enxerga, irmão, no sol. Aí vai cair, é pior. A irmã só anda bonita desse jeito aí. E você está passando necessidade, não é obrigado você estar andando com roupa rasgada e nem sujo, nem fedendo, né? Você vai andar limpinho, bonitinho. Se é para morrer de fome, vamos morrer parecendo com gente. Não é não? Aí nós estamos lá e, só olha, desde ontem eu dizendo para ela, minha filha, eles não estão precisando. E quando eu cheguei em casa, que eu disse para ela, que eu lhe perguntei, e você me disse que estava tudo bem, eu disse para ela, eu não te disse que eles não estão precisando? Ele disse que está tudo bem. E ela começou a chorar. Ele disse assim, Zé, que ela chamava, ele disse, Zé, vamos ligeiro, porque senão eu vou morrer. Deus vai me matar agora, eu já estou começando a sentir. Se não for agora, o Senhor me mata. Mulher, pelo amor de Deus, pegou a sacola e saiu e chegou lá em casa. Irmão, ele contando isso, nós já estava chorando todo mundo. Já tinha menino chorando, eu chorando, Nádia, todo mundo chorando. Está aqui, pastor. O Senhor mandou trazer. Sabe o que é que acontece? Quando você entrega para o Senhor. Quando você ora, Marcos Paulo, por uma necessidade. Quando o homem pode, quando você tem, dá para fazer, dá para mexer, dá para negociar, dá para pedir emprestado, dá, mas tem hora que não dá. E era a situação nossa. E era exatamente isso que Deus queria. Coração da irmãzinha duro, sem querer fazer a obra. E Deus dizendo, vem fazer a minha obra, vai visitar, vai evangelizar, vai para a igreja, vai fazer campanha de oração. E ela sem querer. Na dependência de Deus, eu quero vocês comendo aqui aquilo que eu levar para vocês. Colocou em cima da mesa, a feira que dava para mais de mês. Aí nós entendemos o mistério. O negócio é fazer a obra do Senhor. Ter paz na hora da dificuldade, só para quem conhece o Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas estão presos. Só que eles não estão negociando com Deus. Senhor, eu vou começar a orar para tu causar um terremoto. Senhor, eu vou fazer aqui um louvor nessa hora dessa angústia, para ver se o Senhor vem aqui nos socorrer. Não, eles só estão adorando.
A questão de tratar com eles é Deus, irmão Jorge. Não fique dizendo para Deus o que é que ele tem que fazer, não. Deixa ele fazer do jeito dele. O texto vai dizer, para terminar, perto da meia-noite, estão cantando e louvando, orando e adorando ao Senhor. De repente acontece um terremoto. As paredes se fendem, os portões se abrem, as prisões se soltam de todos os presos. O carcereiro acorda, já está quase meia-noite, está dormindo, ele acorda com um terremoto e vê as portas abertas, ele quer tirar a vida. Paulo grita, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Ele pega uma luz, ele entra todo trêmulo. Aí o historiador vai dizer que provavelmente este carcereiro tem ouvido aquela jovem que era possessa dizer alguma coisa a respeito destes homens. Talvez eles tenham ouvido que Lídia, uma empresária da cidade, havia aceitado Jesus como Salvador. Ele se lança nos pés dos apóstolos e diz, a pergunta de milhões, como estão dizendo agora aí nas redes sociais, né? O que devo fazer para ser salvo? Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu fico dizendo para mim mesmo, se eu não fosse crente, eu ia ser crente agora. Toda vez que eu leio isso aqui, eu ia aceitar Jesus de novo. Mas não preciso aceitar Jesus de novo, eu renovo um voto de confiança com Deus. Toda vez que eu leio isso, o que eu devo fazer para ser salvo, senhores? A pergunta que ele faz, ela vem de dentro. Se você for para uma outra passagem, Atos 3, 17 a 19, se não me falha a memória, Pedro está dizendo assim, arrependei-vos e convertei-vos, não é isso que ele diz? Tem que ter o arrependimento. Esse aqui, Paulo nem fala de arrependimento, porque o homem já está de joelho, irmão. Não precisa palavras, porque ele já estava vendo, o arrependimento era claro na vida daquele homem. A única coisa que estava faltando era crer em Jesus. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque o arrependimento já entrou no teu coração. E ele aceita Jesus, vai para casa, é batizado, dá jantar para os presos, limpa as feridas dos presos e espera o dia amanhecer. Eu só quero frisar para terminar o poder do louvor. Os irmãos estavam aqui ensaiando ontem, disseram, a missionária Nádia está aqui, vamos ouvir ela, vamos orar aqui para iniciar o ensaio. Aí ela diz assim, Senhor, na oração, me lembrei dessas palavras, Senhor, as tuas filhas ao tocar esses instrumentos, que sejam usados por ti, que sejam tomadas pelo teu Espírito Santo para libertar vidas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam alcançadas através do louvor desses instrumentos, e é exatamente esse o objetivo, Marcos Paulo. Quando tu começa a dedilhar esse teclado, quando tu, Josué, começa a bater nessa bateria, não é para mostrar que tu sabe tocar melhor do que ninguém, não, é para adorar aquele que recebe o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Parece que a pancada no tambor não faz sentido, ela não consegue dar uma nota musical, mas ela dá o ritmo. Se tiver unção do Espírito Santo de Deus, vai fazer a diferença. Vamos sair pelas ruas desta cidade e este som vai impactar a vida das pessoas. Pessoas vão sentir a necessidade de serem também verdadeiros adoradores. Se coloque de pé em nome de Jesus. Adorar é diferente de cantar. Adorar é diferente de cantar. Alguém vem com a voz afinadíssima. Alguém vem com inúmeros ensaios. Vem na unção do Espírito, vem. A gente sente a unção do Espírito. Mas de repente chega um que não ensaiou, não sabia nem que ia cantar, foi pego de surpresa. A voz não é boa, é trêmula, está nervoso, às vezes erra até nas palavras, mas de repente começa a adorar. Não está cantando, está fazendo o que? Está adorando. Aí começam a surgir as lágrimas em alguém que está ouvindo. Aí começa a ser incomodado alguém que estava ali apático, alheio a toda a situação. O que é que está acontecendo, pastor? Alguém está sendo tocado pelo poder do louvor e da oração.
Alguém está sendo tocado pelo poder do louvor, alguém está sendo liberto, alguém está sendo levado a ser um verdadeiro adorador. Se você veio aqui nesta noite com este intuito, nada está te ocupando ou nada está te impedindo que você seja um adorador nesta noite. Talvez não ouviu os louvores que você queria ouvir, talvez não era a mensagem que você queria ouvir nesta noite, mas se você veio com o coração aberto, contrito, quebrantado, se você está passando dificuldades, mas ainda consegue verbalizar alguma coisa, vá dizendo para Jesus: eu te adoro, eu te amo, eu glorifico o teu nome, tu és grande, tu és majestoso, independente da circunstância, eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te adorando. Aleluia. Tem alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém nesta noite que está aqui e quer ser liberto? Tem alguém aqui que tem o desejo de fazer um compromisso de ser um verdadeiro adorador? Onde está a primeira pessoa? Onde está uma pessoa? Aleluia. Vou voltar a repetir uma palavra que eu disse lá atrás. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aqui tem gente que deve ter dito esta semana: Deus não está me vendo. Deus não está me vendo. Nada que eu faço vai fazer com que Deus me veja. Ele está vendo, mas Ele está procurando adoradores. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Se você quiser ser encontrado por Deus, você está com a oportunidade de ser um adorador nesta noite por excelência. Levante uma das suas mãos assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta palavra, Senhor, que mais uma vez fala aos nossos corações, nos move, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, adorarmos em espírito e em verdade, para que grilhões sejam quebrados, para que prisões, Senhor, pessoas que estão em prisões sejam libertas. Ó Deus, somente através do verdadeiro louvor e da oração, o Senhor move os céus, move a terra, o Senhor manifesta o teu poder, a tua glória, e está aqui a tua igreja, Senhor, em Miranda do Norte, que se reúne mais uma vez para te adorar, Senhor, por estes 7 anos da existência desta banda de percussão. Ó Pai, continua levantando adoradores que te adorem, Senhor, nas piores circunstâncias, nos piores momentos, nos momentos mais difíceis da sua vida, que eles venham, Senhor, entender os teus verdadeiros mistérios e te adorar na beleza da tua santidade. Permaneça conosco em nome de Jesus.